Plantear, antes dele ser nomeado assim, ele teve um evento que foi um incêndio criminoso numa comunidade urbana aqui em Curitiba, que é 29 de março, no bairro Cidade Industrial, que mobilizou muita gente, né? Tanto professores, movimentos sociais, outras comunidades, ONGs também, para fazer uma reconstrução das casas a partir do incêndio, né? E aí um dos professores aqui, que foi o professor José Ricardo, ele atuou junto para construir um plano emergencial, plano urbanístico emergencial, que a gente chamou, né? Que é fazer essa distribuição das casas para fazer essa reconstrução, né? E deu muito certo, né? Essa articulação entre vários professores, vários grupos e movimentos, e o pessoal se sentiu motivado, né? A continuar esse diálogo, né? Para construir uma equipe, digamos assim, para atender essas demandas sociais que tem relação com comunidades em situação de conflito e movimentos sociais, né? Então é esse momento que vai motivar a criação do Plantear, né? Cada um desses professores, né, e professora, já devido ao seu histórico, sempre teve seu projeto de pesquisa e de extensão nessa ideia de aproximar a universidade das comunidades, né? Que a gente tem chamado de construir uma universidade popular, né? Que é uma universidade que vai até os territórios das comunidades e também que traga as comunidades para dentro da universidade, né? Então, a partir das novas demandas que surgiram a partir dos movimentos sociais, né, que estavam envolvidos desde desse momento inicial, que foi no 29 de março, claro, aí começaram a trazer para a gente atender outras demandas de outras comunidades, né? Então, desde você construir estudos técnicos para audiências, né, para debate em audiências do processo jurídico, até você construir formas de planejamento territorial em comunidades, né? Então, eles começaram a se conversar e se encontraram aí nas semelhanças, né, de estar nessa perspectiva de uma universidade popular. Então, começaram a se reunir para começar a atender de forma multidisciplinar essas demandas, né? Bom, o Plantear ele surge na verdade, de uma necessidade, né? A gente já tinha começado a fazer uns trabalhos coletivamente, integrando geografia, arquitetura, engenharia civil, direito, e nessa integração surgiu a necessidade da gente criar, de alguma forma, uma coletividade um pouco mais institucionalizada, justamente para a gente dar continuidade a esses trabalhos que já tinham sido iniciados há um tempo atrás. Então, o Plantear ele é uma necessidade, né? Mais do que tudo. Então, depois desse evento anterior ao Plantear surgir como Plantear, né, que foi na 29 de março, na comunidade aqui no bairro SIC, em Curitiba, principalmente foi o Movimento Social Sem Terra, o MST, que também estava ajudando essa reconstrução, pediu para a gente atuar em um acampamento que ia ser iniciado em Castro, né, que era uma área pública que estava abandonada, e o movimento ia iniciar a ocupação dessa área. Só que eles não queriam iniciar essa ocupação de forma sem um planejamento mais adequado, né? Então eles vão chamar o Plantear para construir esse planejamento territorial popular, que a gente chama, né? Que é você em diálogo com a comunidade, no território da comunidade, né? Estando perto, respeitando o modo de vida da comunidade, os sonhos e os desejos da comunidade, para construir uma distribuição que represente a própria forma de usar a terra e o território da comunidade, né? Então essa foi uma das primeiras, que é a comunidade Padre Roque Zimmermann, que é em Castro, e também ao mesmo tempo teve a comunidade Maila Sabrina, que é um acampamento em Ortigueira, no Paraná, e aí que eles pediram uma assessoria jurídica, construir um estudo sobre a comunidade para mostrar como é que a comunidade já estava consolidada no território, né? O que ela contribuía para o próprio território e para a região, para mostrar que a manutenção da comunidade para transformar em um assentamento seria muito mais proveitoso para os municípios do que tirar elas da terra, né?
Eu entrei no Plantear no fim de 2022, faz um ano e pouco, e principalmente porque eu entendi que esse coletivo atendia minhas compreensões do que é uma geografia política, uma geografia crítica, né? Que eu me sentia compreendido aqui dentro, da atuação política e a atuação no que é uma geografia mesmo, né? Essa geografia que a gente trabalha. Posteriormente me envolvi com diversos projetos aqui dentro, e essa compreensão, né, se manteve, se estruturou realmente. Os projetos nos assentamentos, nas comunidades, e tem uma atuação um pouco mais direta dentro do assentamento contestado. Quando a gente fala comunidade, né, talvez seja bom especificar um pouco melhor isso, porque a gente, a sociedade em geral, trabalha muito separadamente o campo e a cidade, né, como dimensões muito distantes, espaços muito diferentes, quase opostos, antagônicos, assim. E a extensão, quando consegue aproximar um pouco o espaço de vivência, a questão da alimentação, da produção alimentar, da produção do espaço de vida, a construção do território, ela tende a mesclar, fazer fundir esses dois espaços, né? A comunidade, ela se torna uma coisa muito mais ampla do que o lugar onde se vive ou o lugar onde se trabalha, e acaba sendo um elemento só, né? Um elemento de construção conjunta. Antes de participar do Plantear, eu já participava do coletivo Caracol, que é um dos coletivos que faz parte, né, integra o Plantear, que é essa junção de coletivos. E eu comecei a participar da extensão, na verdade, por às vezes uma falta de perspectiva, assim, dentro da universidade, só com as aulas, assim. A formação, é claro que é íntegra, você precisa, dentro da Universidade Popular, naqueles tripés, né, extensão, ensino e pesquisa. E a extensão, acho que foi desde o princípio, assim, desde que eu entrei no coletivo Caracol e no Plantear, foi o que me fez ver sentido no tempo que eu passava aqui, no esforço, no empenho. Foi a extensão que fez sentido para tudo isso, assim. Acho que toda extensão popular, ela tem essa característica de você não conseguir mais ver o conhecimento como só o conhecimento técnico. Então, a partir disso, eu acredito que a ligação da universidade e da comunidade é essencial, porque sem essa ligação você não tem a anexação dos conhecimentos do saber popular para o conhecimento técnico, e sem esse saber popular você não consegue construir uma formação completa, assim. Então, acredito que seja principalmente isso, do ponto de vista da universidade, né? Mas do ponto de vista da comunidade, a gente vai falar com muita gente da comunidade, então acho que eles podem falar melhor. Mas muitas vezes o saber técnico ele é exatamente um escudo também para muitas questões que são debatidas em direito territorial, em permanência no território, e essa construção dialógica do conhecimento misturando o técnico com o popular até que isso se misture e, eventualmente, eu espero, a gente alcance, né, a Universidade Popular, que seja exatamente essa mistura irreconciliável do que é técnico e do que é popular. Desde a graduação, eu sempre estive envolvido em projetos de extensão, no próprio Encontra, que faz parte do Plantear hoje, né? Eu vejo que essa vivência junto ao Plantear me permite estar em contato diretamente com aquilo que eu vou ensinar em sala de aula. Afinal, eu sou professor de geografia, né? Daí eu sou um professor também politicamente localizado nesse sentido, né? Sempre que eu vou num assentamento, né, eu estou trabalhando com a questão agrária que eu vou trabalhar em sala de aula, por exemplo, né? Eu falo em primeira mão a respeito do que é a reforma agrária, ou mesmo no território hegemônico mesmo, quando a gente acaba visitando alguma agroindústria, do agronegócio, coisa e tal. Então isso está dentro dessa perspectiva da pesquisa, né? Que muitas vezes através do Plantear, dos campos do Plantear, eu acabo aproveitando, né, o campo para poder me aprimorar nessa questão do ensino. Eu acredito que o Plantear ele traz essa formação popular. Para mim, especificamente, que venho da engenharia civil, a gente tem uma formação que é muito distante da realidade em certas vezes, assim. Então a gente tem essas formações, essas matérias dentro da sala de aula que não comportam a realidade, né? Assim, a gente fica distante das comunidades e dos problemas reais. Então a gente acaba trabalhando com base em coisas que não existem. E o Plantear, para mim, é essa aproximação da comunidade com a universidade,
para trazer esse dado de realidade para a gente trabalhar. Sem esquecer que a universidade é um meio fechado, que existe outras coisas externamente, outras vidas e outras formas de atuar. Então eu acho que o Plantear ele traz essa perspectiva de fora para dentro da universidade, para a gente poder ter essa formação completa, que não seja só limitada aos espaços aqui da UFPR. E penso também que a Nova Esperança é um grande caso de exemplo, de organização comunitária, de formação social, de cuidado social, porque lá hoje tem padaria comunitária, tem biblioteca, tem escola, tem vários cursos, tudo feito, produzido de forma autogerida, e que a intenção da comunidade sempre teve dentro de uma perspectiva de produzir e habitar no mesmo lugar. Depois de entrar no coletivo, né, eu passei também a usar um dos territórios que a gente trabalha, que é o assentamento contestado, como um objeto de pesquisa também para construir meu trabalho final da graduação. Porque, enfim, eu já tinha pesquisado assim, bastante sobre alimentação, sobre soberania alimentar, também a produção da agricultura familiar, a produção agroecológica na região metropolitana de Curitiba. E o fato de participar da extensão também me deu uma visão prática desses assuntos a partir desse território, assim. Então eu passei a poder, por exemplo, visitar, né, estar nesse lugar, conversar com as pessoas que estão nesse lugar, também ter acesso a outras informações, assim, que vieram diretamente da comunidade, para poder construir esse trabalho, que é um trabalho de pesquisa, de projeto, né? Então, eu acho que a extensão também tem muito a contribuir para trazer esse aprendizado prático, né, para dentro da pesquisa científica, mas também num aspecto de rever, assim, né, a própria pesquisa como algo que tem também um embasamento importante na vivência, né? Então, a vivência também do estudante, da pesquisadora, né, no território, traz também coisas muito interessantes para adicionar, assim, ao conhecimento técnico. Bom, para mim o Plantear é esse espaço de extensão que se propõe a ser participativo, interdisciplinar. Mas, para além disso, eu acho que é um espaço que junta muitas pessoas diversas e que se torna um espaço acolhedor. Quando a gente pensa assim, novas possibilidades, futuros possíveis, às vezes é muito desgastante, é muito cansativo, porque existe muitos grupos jogando contra. E eu acho que Plantear, para mim, tem esse aspecto acolhedor e de coletivizar mesmo, né? A esperança, vamos dizer assim, de a gente conseguir criar futuros possíveis. Então, para mim, isso tem uma grande importância porque isso é fortalecedor, né? A gente tem um grupo ali que consegue se fortalecer para seguir em frente dentro das suas próprias áreas. Ver que existe impacto e que a gente pode ser parte de um todo é muito importante. Eu acho que o Plantear tem essa importância para mim, assim, de eu conseguir perceber que a gente como grupo e a gente individualmente é parte de um todo e que o que a gente faz dentro daquela partezinha ali faz uma diferença. É uma forma de a gente conseguir almejar a construção de um futuro possível, mais justo e mais digno. Isso acontece dentro do Plantear, para mim, assim. É esse grupo de pessoas onde a gente tem essas linhas de interesse em comum e entendimentos da realidade comum que propiciam a construção de um imaginário futuro, assim. A gente consegue ter um pouco de esperança, assim, no que a gente vai estar construindo, assim. E isso também nessa relação que a gente procura construir de uma interação e de uma perspectiva justamente da educação que se estabelece a partir dessa interação aluno-professor, né, ou docentes e discentes, a própria comunidade, que represente, digamos assim, né, uma concepção de universidade comprometida com as demandas sociais, né? Justamente essa ideia de uma universidade popular, né? Não só para as pessoas, mas construída pelas pessoas e atendendo às demandas e os interesses da sociedade. O Plantear, portanto, do meu ponto de vista, que ele
permite, dentro da construção de direitos territoriais, é a possibilidade da gente vislumbrar, então, esse maior equilíbrio de forças dentro dos processos judiciais. O plantear também traz numa linguagem que, de certa forma, constrói uma ponte entre aqueles saberes tradicionais e aqueles saberes burocráticos, formais do Estado. Então, é possível que esse caminho ele seja um caminho de encontro, que foi algo que não está na nossa história. Então, o plantear permite que essas questões elas sejam, de fato, abordadas, tratadas, enfrentadas.